Olá, segunda-feira, 27 de abril de 2020. Estamos aqui num fim de tarde, uma tarde muito bonita, começando uma semana nova e na expectativa sobre a confirmação, da notícia que passou desde sexta-feira, rolando em Brasília, sobre a nomeação do diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Alexandre Ramagem, para a Direção-Geral da Polícia Federal, e do ministro, secretário da Presidência, Jorge Oliveira, o Jorginho, para o Ministério da Justiça. Enquanto a notícia não sai, eu quero dizer a você que hoje tem uma péssima notícia. O mundo completou, 3 milhões de pessoas contagiadas pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. É uma notícia terrível. Mas aproveitando essa notícia aí do coronavírus, eu quero lembrar uma coisa. O presidente Jair Bolsonaro sempre desprezou a Covid-19, né? Ele sempre disse que essa pandemia é uma mentira, que a imprensa está usando de forma histérica para assustar a população e que ele nunca levou a sério. Depois, seguindo ainda Trump, antes do Trump virar a casaca, ele falou que o isolamento social está prejudicando os empregos e tal. Quando os cientistas no mundo inteiro estão dizendo que quanto mais pessoas morrerem, mais profunda vai ser a crise. E as pessoas continuam morrendo. No Brasil, nós temos casos muito dramáticos. O Rio de Janeiro já está comprando câmaras frigoríficas para conservar corpos de pessoas que estão morrendo dia a dia por falta de espaço. Em São Paulo, além dessa compra de frigoríficos, também já aconteceu primeiro em Manaus, o prefeito fez um plano de emergência de sepultamento, para as vítimas. No entanto, o Bolsonaro continua firme na sua posição. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu estranho, me surpreendo, que é o seguinte: o Bolsonaro sempre desprezou o coronavírus. E agora o coronavírus está sendo usado para evitar o seu impeachment. Olha, na sexta-feira houve o discurso do Moro, acusando de vários crimes de responsabilidade e delitos do Código Penal. O seu principal inimigo, aquele que o Carlos Bolsonaro tanto ataca no seu gabinete do ódio, é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O Rodrigo Maia sumiu. Hoje o Rodrigo Maia apareceu. E o Rodrigo Maia disse o seguinte: olha, tem muito processo de impeachment de Bolsonaro na minha mesa, na mesa da Câmara. Mas não é hora de estarmos pensando nisso. Estamos aqui em plena crise sanitária, talvez a maior tragédia sanitária da história do Brasil, ou do mundo, pelo menos nos últimos 100 anos, depois da gripe espanhola em 19. E vamos ter uma depressão econômica resultante dessa. Além disso, vamos criar um caos institucional. Ou seja, o coronavírus, a respeito do qual o Bolsonaro sempre se pronunciou como se não fosse uma coisa importante, pode estar salvando de uma tentativa de deposição da presidência. Aliás, quando estava aí no meio dessa discussão, se o Alexandre Ramagem, que é amigo dos filhos dele, desde a campanha, seria nomeado para a direção da Polícia Federal, uma pessoa numa rede social lhe perguntou se isso era correto e ele respondeu o seguinte: e daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci Ramagem. Por isso ele deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? Não é bem por aí, tá certo? Existe um princípio fundamental na democracia que é a impessoalidade. O governante não pode
praticar nepotismo, nem fazer nada que o favoreça ou favoreça parentes, né? Pois é, mas estamos aí à espera dos acontecimentos. Deve certamente ocorrer por essas horas, né? E daí, inclusive, me lembra um samba clássico do Miguel Gustavo, aquele cara que fez o jingle da Copa de 70, né? 90 milhões em ação. Foi gravado por todo mundo e foi um sucesso enorme. E daí, proibiram que eu te amasse. Esse samba canção inspirou, né, a palavra do presidente. E a palavra do presidente é que está inspirando muita gente nos perfis de ódio aí das redes sociais, né? Todo mundo esculhambando o Moro. Quer dizer, nessas alturas, o Roberto Jefferson, delator, corrupto, que está cumprindo pena pelo mensalão, virou herói da nova política. E o Moro, o ex-juiz que prendeu e condenou o Lula, teoricamente o maior adversário do Bolsonaro e dos bolsonaristas, pelo visto não é mais, virou ele, o Moro, o juiz, virou o bandido. Inverteu aquela coisa que o PT não conseguiu, apesar de uma longa narrativa, o Bolsonaro está conseguindo com seus devotos. Até quando isso vai prosperar, eu não sei, mas a verdade é que o Moro está apanhando, feito mala velha, nas redes sociais, o que mostra uma coisa interessante. Apesar de haver um inquérito pesquisando fake news a respeito do Supremo, e um inquérito que preocupa muito o Planalto, segundo os jornais, continuam produzindo essas fake news em torno do banditismo do Bolsonaro, né? E tem também notícia nova, que não tem nada a ver com rede social, né? O Bolsonaro entrou agora na mira do Ministério Público Federal por indício de violar a Constituição, interferindo em atos de exclusividade do Exército. Uma procuradora chamada Raquel Branquinho, que nós conhecemos desde os tempos da Lava Jato, né, abriu um procedimento e um colega dela o outro, né? A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, aponta a possibilidade de Bolsonaro ter agido para beneficiar uma parcela de eleitores que não há espaço na Constituição para ideias e atitudes voluntaristas, ainda que pausadas em bons propósitos, né? O desdobramento do caso pode levar a uma ação de improbidade na Justiça Federal, uma abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Mas, evidentemente, diante desse novo pretexto, vai ser difícil fazer isso. Em relação ainda às denúncias de sexta-feira, né, a Associação dos Delegados da Polícia Federal pediu que o presidente mantenha um distanciamento republicano da instituição para evitar que seus atos sejam vistos como uma intervenção política. No documento, a entidade diz que existe hoje uma crise de confiança com o governo federal e quer o andamento de antigas pautas, como autonomia financeira e um mandato para o diretor-geral. Eu acho que esse tipo de carta vai ter o mesmo destino que teve o protesto dos procuradores quando quiseram impedir que Bolsonaro nomeasse Augusto Aras. Porque foi estabelecida uma tradição nos governos petistas, e depois seguida pelo Temer, de que o procurador-geral sempre era nomeado a partir de uma lista tríplice. Aliás, eu falei no Temer, mas o procurador era até inimigo do Temer, né? O Rodrigo Janot não conseguiu nada, né? De qualquer maneira, era uma tradição. A Constituição não prevê isso. A Constituição prevê que o procurador-geral é indicado pelo presidente da República. E eu acho que esse tipo de carta do sindicato, aí, dos delegados, não deverá fazer muita moça. O Bolsonaro não vai levar em conta. Ele tem um filho, o Eduardo, que é agente da Polícia Federal. O Eduardo nunca frequentou a Polícia Federal, né? Se frequentasse, podia até informá-lo de uma coisa importante nisso aí, que é o seguinte: os delegados da Polícia Federal têm
como seus maiores inimigos duas categorias profissionais: os agentes da Polícia Federal e os peritos da Polícia Federal. Tem que ver para qual dos três é que pode dar a autonomia. Uma outra coisa difícil para dar essa autonomia que os delegados da Polícia Federal pedem é que, como me esclareceu hoje, há pouco, o meu amigo, meu líder, meu guru, Modesto Carvalhosa, uma instituição armada não pode ter autonomia nem independência. A arma impede que isso aconteça, para evitar qualquer sobressalto à democracia. Falar em sobressalto à democracia, eu queria pedir desculpas aqui ao general Augusto Heleno, porque um amigo meu, em que eu confiava, me mandou um WhatsApp, como sendo da autoria dele, mas era uma fake news. Era completamente condizente com as coisas que o Carlos Bolsonaro escreve e com o que o próprio general Heleno tem falado. Mas já fui informado devidamente de que era uma fake news, de que não foi gerada no perfil do general Augusto Heleno. Peço então desculpas a vocês todos por ter passado essa informação errada, em especial ao general Augusto Heleno, com quem eu sempre tive uma relação amistosa, embora tenha percebido uma certa perda de calma por parte dele depois dos últimos acontecimentos. Um uso, inclusive, de uma linguagem mais desabrida, que não era comum nele. Então, eu tenho sido avisado, inclusive um leitor que se corresponde comigo pelo e-mail lá de Piracicaba, me avisou isso, e eu já avisei aos meus amigos que eu nunca mais prometo a vocês repassar nada que não seja direto de alguém que assuma a informação e que eu saiba que é uma informação segura. Eu já tinha prometido isso antes, a pessoa que me mandou, eu confio muito nela, então eu caí nessa e garanto a vocês que não caio mais. Eu estou aqui terminando com o meu tempo, vou me despedir, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.